pensei, olha, esses professores são algo legal para fazer, mas eu não queria ser esses professores, eu queria ser o Indiana Jones. Bom, eu era um estudante mediano, nunca fui um estudante brilhante, nunca fui super nerdão, também nunca fui o cara que só fazia besteira, não. Eu ficava transitando entre os dois mundos. Então você estava no meio da sala, nada mais natural do que isso. No último ano as coisas mudaram um pouco, eu sempre estudei em escola pública, e no último ano houve um esforço coletivo familiar para que eu fizesse uma escola voltada para o vestibular. Isso porque a minha irmã já tinha passado por esse processo e penou bastante para passar no vestibular, porque a gente não teve uma preparação adequada. A nossa escola não era voltada para isso, não por ser uma escola pública, era uma escola pública bem específica, que é uma escola voltada para filhos de militares, que é o caso, era o meu caso, porque o meu pai é um militar aposentado. Então, por conta disso, a gente não tinha na escola esse horizonte do vestibular, isso não existia. A escola mudou hoje, inclusive vários amigos meus de faculdade dão aula nessa escola e o horizonte da escola realmente mudou, mas na época não era assim. Então houve um esforço coletivo para que o último ano eu fizesse numa escola privada voltada para o vestibular. Na época não existia, quer dizer, existia o Enem, eu fiz o primeiro Enem. Só que ele não era como é hoje, ele era uma prova completamente multidisciplinar, as questões começavam falando de geografia e terminavam em biologia, e era uma outra ideia muito pouco usado, era o Enem, por universidades mesmo privadas, mas a escola não tinha nenhuma preparação para isso, então nesse último ano eu tive um foco diferente do que tinha. Enquanto eu apenas transitava com a maré nos outros anos, nesse último ano houve um foco um pouco maior. Eu passei a sentar na frente, passei a ser um cara mais ligado nas matérias e passei a copiar freneticamente as coisas, o que me acompanhou pelo resto da minha história acadêmica até o presente. Foi um ano confuso, porque eu não tinha a menor ideia do que fazer. Não tinha nenhuma... Eu não queria ser militar, como meu pai, até por já ter estudado na escola militar, e não era algo com que eu me identificasse. Eu queria deixar o meu cabelo crescer, o que eu efetivamente fiz naquele ano, e ficou bem esquisito. Eu tive um professor de história muito interessante, várias razões para isso. Foi o cara que me inspirou a fazer história, o cara cujo quadro eu tento copiar ainda hoje, ainda é o uso de setinhas, foi algo que eu aprendi com ele, e era um cara bem irônico e que me chamava de choupana, já que o meu cabelo estava crescendo e parecia, segundo ele, uma choupana. Como ninguém sabia o que era choupana na turma, eu ficava com ódio e ficava quieto para não demonstrar o ódio, para que eles não procurassem o que era choupana para me sacanear. Foi um ano razoavelmente interessante, houve diversas descobertas em relação a que existia, né? O que era a faculdade, como é que funcionava a faculdade, a questão de carreiras diversas, a ideia de competição que eu não tinha na minha escola original, que não me agrada muito, mas que existia, ainda mais porque, não sendo como é hoje o sistema do Enem, a gente tinha um número X de vagas, os vestibulares eram primeira e segunda fases, ia para a segunda fase 3 vezes o número de vagas existentes, e era isso. Então havia uma certa competitividade, havia simulados, eu fiz simulado num estádio de futebol, então havia uma certa competitividade, e eu lembro de não colocar uma carreira aleatória nesses simulados para ninguém me perturbar para saber o que eu queria, né? Existia a carreira outros, mas eu não coloquei uma aleatória, mas todo mundo já sabia que não era o que eu ia fazer. Durante esse ano, eu sempre gostei muito de história, acho que durante o ensino fundamental e médio até esse ano, a minha professora favorita era uma professora de história, é uma professora muito querida ainda hoje, a gente tem contato, a professora Ângela, que é irmã do Miguel Falabella, o ator, e que não sei por que cargas d'água, numa aula dela na 7ª série, que é o 8º ano de hoje, eu estava conversando, e aí ela me chamou, então vem cá você. E aí eu virei o exemplo dela para ela explicar o que era o iluminismo. Eu não só não esqueci esse exemplo, como uso há anos em sala essa mesma forma, agora nem tanto por causa da pandemia, porque você precisa ficar perto do aluno. Mas aquilo me fez gostar mais da matéria, me fez refletir um pouco mais sobre o que eu estava estudando ali. Eu era muito errático até aquele momento, porque isso ia meio com a maré. E
ela sempre me influenciou muito. E esse professor, já falecido, chamado Gilberto Agostino, foi professor aí de vários, inclusive de vários professores daqui, né? O pessoal que me deu aula era colega dele e tudo. Então, ele era um cara muito atento a como relacionar o que a gente via na escola, mesmo com conteúdo para o vestibular, ao cotidiano. Isso era algo interessante. Ele procurava fazer algo que eu não sei fazer, que é contar uma história. Eu não dou aula contando uma história, eu sou muito analítico nas coisas, né? Mas ele procurava fazer isso. E em outras aulas, não. Ele procurava fazer isso usando um aluno de exemplo e era um bullying pedagógico com aquele aluno. Eu nunca fui o menino que sofreu bullying, era um amigo meu, que é meu amigo até hoje, inclusive. Mas era uma forma de chamar a atenção dos alunos para aquela temática. Algumas brincadeiras, isso eu acabei aprendendo dele, são muito úteis para isso. Parecem que são coisas aleatórias, parece que o professor está falando sobre coisas que não tem nada a ver com a aula. Na verdade, são formas, são recursos mnemônicos que você acaba usando para que o aluno entenda e grave determinados aspectos que são importantes. Então, isso acabou me fazendo decidir por fazer história. E fui estudar história com um propósito. Eu queria ser... Pensei, olha, esses professores são algo legal para fazer, mas eu não queria ser esses professores, eu queria ser o Indiana Jones. Então eu achei que estudando história eu ia ser o Indiana Jones. Claro que eu queria estudar história para depois fazer alguma especialização, algo em arqueologia. E aí eu entrei na faculdade e vi que não era bem assim. Eu vi que as possibilidades de estudo com história antiga eram muito reduzidas. Hoje elas ainda são reduzidas, mas são muito mais amplas do que eram quando eu entrei na escola, eu entrei na faculdade há 21 anos. Então, eu sabia que eu teria muitas dificuldades para isso. E eu vi que, olha, por aí não vai funcionar tão bem. Curiosamente, uma amiga minha foi fazer história em outra universidade e quis fazer exatamente, o plano era o mesmo. E ela fez. Ela, inclusive, é arqueóloga. Eu estive, sei lá, uns 3, 4 meses na defesa de doutorado dela. Foi virtual. Doutorado em arqueologia. Ela é arqueóloga, já seguiu o plano. Demorou um pouco para encaixar na carreira porque a especialização era muito difícil. Era difícil, né, você ter acesso a isso. Porque quando eu entrei na faculdade, essas especializações elas praticamente não existiam no Brasil. Você tinha ali uns abnegados, tipo a Nied Guidon, que está desde os anos 70 fazendo isso. Mas, de modo geral, você tem que buscar a especialização fora. Começou, nesses 20 anos para cá, a ter isso no Brasil. E no meio da faculdade eu mudei completamente. Eu passei a estudar História Econômica Contemporânea, caindo mais para as relações internacionais. Só que eu sabia que a pesquisa era muito restrita. E como eu fiz faculdade durante o governo Fernando Henrique, havia uma limitação muito grande de bolsas naquele período. E houve uma tentativa de estabelecer no CNPq que só teria bolsa de mestrado, só teria bolsa de doutorado quem tivesse tido bolsa de mestrado, e só teria bolsa de mestrado quem tivesse tido bolsa de iniciação científica. Então foi a correria pelas bolsas. Foi todo mundo desesperado ver onde tinha bolsa, onde conseguiria bolsa. Eu consegui uma bolsa na Fiocruz para estudar História da Loucura no Brasil. Eu nunca tinha pensado em estudar isso. Adorei. E curti muito fazer pesquisa, mas sabia que não era por aí. Como eu nunca tive uma situação familiar economicamente tão confortável assim, eu precisava trabalhar. Então, durante a faculdade, e aí vem talvez a grande surpresa, eu fui procurar algo para me qualificar para o trabalho, ainda durante a faculdade. E eu estava terminando o meu curso de inglês e fui convidado para fazer o curso de professores desse curso de inglês. Fiz o curso e fui contratado. Então, no meio da faculdade de História, eu dava aula de inglês em curso. E fiquei assim por 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Falei, não é isso, eu preciso me voltar para a História. E acabei me voltando para o ensino de História. E aí, a partir dali, foi sempre na mesma toada, sempre dando aulas de História. Acho que eu seria mais feliz ganhando mais. Não aqui, né? Porque aqui é igual o episódio de Friends, né? A gente ganha $1 milhão por episódio, né? Mas, sim, eu acho que os profissionais de ensino, de modo geral, de educação básica, são muito desvalorizados. Eu acho que a proporção deveria ser diferente. No nosso país, infelizmente, a gente dá muito pouca atenção
não só a educação básica, mas a educação que a gente chama de primária. Então, a educação infantil, esses profissionais deveriam ser extremamente valorizados, porque a necessidade de qualificação desse profissional é muito grande. As crianças são cada vez mais dinâmicas, porque têm contato com um mundo completamente diferente a cada momento. E esses profissionais encaram uma tarefa que é muito dura, que é fazer com que as pessoas comece o seu processo de desenvolvimento de estudos, não comece a ter acesso e contato com a escrita, com a matemática, e a gente sabe muito bem, corrigindo provas de vestibular, como é o meu caso há muitos anos, que os grandes problemas estão lá na educação infantil, que é o menino ou a menina que não sabe interpretar um texto porque não foi bem alfabetizado. É alguém que não consegue fazer uma questão de matemática porque não consegue interpretar aquela questão. Ou alguém que não consegue entender, por exemplo, na história, a passagem do tempo porque não conseguiu aprender matemática adequadamente. Então, esse profissional lá que deveria ser mais valorizado. Então, eu sempre brinco em formaturas com os alunos e digo para eles, vocês não devem homenagear o professor da terceira série. Devem homenagear o professor da terceira série primária. Esse sim é que deveria ser homenageado por vocês. Eu lembro de todos os meus, né? Lembro da tia Ilza, da tia Elisa, que é um doce, ainda tenho contato com ela. O filho dela foi meu aluno no ensino médio, o Mateuzinho. Então, para mim, são os profissionais que devem ter uma valorização que não tem. A gente não é tão valorizado, mas dão algum destaque para a gente por trabalhar com ensino médio, por trabalhar com vestibular. Então, eu sou extremamente feliz no que eu faço. Gostaria de fazer outras coisas? Sim, mas aí tem a ver mais com a minha personalidade. Eu acho que eu gostaria de emular o meu avô, que era restaurador de móveis. Claro que isso tem a ver com história, eu gosto de guardar coisas velhas, e gosto de móveis, gosto de madeira. Então, acho que essa seria uma ótima... Acho que na aposentadoria é uma boa coisa para fazer. A dica que eu dou sempre para todos, independente da carreira que queira, se não sabe o que é, tenha calma. As coisas não se resolvem rapidamente, não existem atalhos. Você precisa passar por esse processo. É um processo que às vezes é doloroso, vai te gerar alguma forma de ansiedade, pode gerar gatilhos para uma ansiedade realmente séria, não só se sentir ansioso, mas realmente ansiedade, problema de saúde. E aquilo, o vestibular é igual a carnaval, tem todo ano. Se não for nesse, vai ser no próximo, vai ser no outro. Um grande exemplo do Ivo Pitangui, grande cirurgião plástico brasileiro, ele tentou vestibular 8 vezes. E não era o vestibular de hoje, que você tem acesso por meio do SISU, por exemplo, a buscar outras universidades, buscar outras carreiras. Você fazia acesso a uma prova só para uma carreira só. Então, há a possibilidade, tenha calma. Acho que a grande questão é essa, né? Tenha paciência e entenda que é um processo. Eu gosto muito de pensar, por exemplo, na resolução de questões, no erro. O erro é bom, o erro é importante, porque é com o erro que a gente vai buscar acertar. A gente vai identificar quais são as nossas dificuldades. E às vezes, tomar uma pancada dessa, não ser aprovado, é importante para que a gente veja o que a gente precisa fazer de fato para ser aprovado. As pessoas vão apresentar 1000 fórmulas para aprovação, mas na verdade a fórmula para aprovação é você se entender, saber do que você precisa, o que faz você aprender melhor e buscar a partir desse caminho ser feliz, buscar sempre a sua felicidade. Também não adianta buscar, vou fazer a carreira tal porque vai dar dinheiro e dizem que é a profissão do futuro. Pode não ser a profissão do futuro, pode ser a profissão do futuro, mas que não dê dinheiro. Então busque fazer o que vai te agradar. Não acho que, olha, fazendo o que você gosta, você vai ser feliz. Não, as pessoas precisam de dinheiro. A gente vive num mundo em que precisa de dinheiro. E não para ficar consumindo loucamente, mas para sobrevivência. Então as pessoas precisam ter a sua subsistência. Mas se for uma carreira que vai lhe dar a sua subsistência, que você vai ser feliz trabalhando naquilo, vivenciando aquilo que é mais importante, faça o que for te fazer feliz.